Polícia da República de Moçambique veio revelar não estar a trabalhar para o povo moçambicano e que esteja a trabalhar simplesmente para o bem-estar das ideias das elites. Vieram dizer para nós que estão a usar de todos os meios legítimos para poderem conter as manifestações e que nessas manifestações eles não assumem ter usado a força. Em todas as vezes que nós esperávamos que a polícia viesse dizer alguma coisinha, a polícia nunca ousou dizer coisas que realmente fossem de acordo com aquilo que fosse a expectativa do povo moçambicano. E desta vez, o senhor porta-voz da polícia, o senhor Lionel Mushira, veio dizer para nós moçambicanos que eles usam dos meios legítimos para poderem conter as manifestações. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje, porque diante destas coisas todas, o mínimo que nós esperávamos ouvir da polícia era nós excedemos-nos no uso da nossa força, nós fomos brutais demais o suficiente para podermos tirar vida de pessoas que nem todas estavam nas manifestações. E não só, perseguimos pessoas até às suas residências, pessoas que algumas delas estavam a passar de onde havia manifestações e correram. Por causa da corrida das pessoas, nós interpretamos aquelas pessoas como sendo manifestantes. Outra coisa, deviam ter nos dito que houve balas que foram direcionadas para pessoas que nem sequer estavam naquele contingente populacional dos manifestantes. É sobre isso que a malta fala no vídeo de hoje. Eu espero que esteja a gostar dos vídeos daqui de casa. Conforme eu sempre digo para vós, a ideia é melhorar e estamos a tentar fazer de tudo para podermos ter um cenário melhor. Algumas coisas, quer dizer, ainda temos um caminho longo por fazer e eu convido-lhe a assistir, dar o like, que é para poder dar aquele suporte necessário para o crescimento do canal. Com as vendas.co.mz, comprar e vender tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz, links na descrição. A agressividade policial é uma realidade em Moçambique. Manifestar-se aqui em Moçambique, respeitando, ou seja, cumprindo com aquilo que está estabelecido na lei, é basicamente cometer crime aqui. Quando você tenta se organizar com outros jovens para poder se manifestar aqui em Moçambique visando alguma melhoria, lá vem a polícia para vir dizer que você não deve fazer. Se você continuar fazendo, a polícia vai descer chumbo. E nem sempre a polícia tenta conversar contigo. Na última comunicação do senhor Lionel Mushina, deixou passar a ideia de que a polícia só se excede em casos em que não consiga, por via do diálogo, chegar a algum acordo com o povo manifestante, ou seja, com a população que se manifesta. Olhando para a situação das manifestações que nós fomos vendo ao longo deste período todo, o povo moçambicano estava a reivindicar o direito eleitoral de se colocar a verdade eleitoral, que o povo moçambicano estava a dizer, nós queremos que seja restabelecida a verdade eleitoral. No meio disto tudo aqui, nós nunca vimos isso acontecer. Depois que passou essa fase, chegamos à fase já das manifestações ligadas às situações, à situação econômica do país. As coisas estão muito bem caras em Moçambique. E o povo moçambicano, de forma aleatória, vai se organizando e fazendo manifestações. E no meio disto tudo aqui, nós vamos assistindo assassinatos, detenções, alejamentos e tantas outras coisinhas. E inclusive acontece a coisa que eu ainda considero ela grave, a eliminação de agentes da corporação policial, no caso. No meio disto tudo, a polícia precisou vir dizer alguma coisinha e eles vieram dizer para nós que estão a usar de meios legítimos para poderem conter as manifestações, que é, as manifestações elas não podem continuar, pelo menos não na velocidade em que elas estão a vir. Se nós tivermos que ser um bocadinho mais humanos e avaliarmos a situação das manifestações, nós vamos perceber que se as manifestações, é assim, tudo tem a capacidade de se autodestruir, pelo que se as manifestações tivessem sido deixadas e executadas apenas observando-se a lei, que é a polícia estar ali apenas para garantir que as pessoas não se agridam e prender os malfeitores no meio daquelas fileiras, nós não teríamos manifestações que se tivessem escalado ao nível em que elas se encontram no dia de hoje. Vamos por partes para poderes entender. Todas as coisas têm a capacidade de se autodestruir. Todas as ideias, boas ou más, têm a capacidade de se autodestruir. Todo cidadão que espanca pessoas só continua espancando se aquele que é espancado continuar dando resposta. Se não der resposta, meu caro irmão, não tem como. Esse cidadão vai se cansar de espancar as pessoas. Para dizer com isso que estas manifestações, se elas são ilegítimas, ilegais, coisas que não deviam acontecer, até eu digo, estas manifestações não são ilegais. O que é uma coisa legal ou ilegal? Existe uma coisa chamada lei, concebida com o objetivo de regular o funcionamento normal
normal das pessoas e instituições aqui na nossa pátria, certo? Tudo o que acontecer no país que não esteja escrito ali, que não esteja previsto naquela lei ali, diz-se ilegal porque está à margem daquilo, está fora, está distante, está às sombras daquilo. Mas tudo aquilo que acontece dentro daquilo que está estabelecido não é uma coisa ilegal. E por conta disso, as autoridades não devem de forma alguma impedir que tal aconteça. Mas o que nós vimos ao longo deste período todo é a força policial tentando obrigar os moçambicanos a que não se manifestem. No meio disto tudo, não se conseguiu fazer absolutamente nada, apesar de nos últimos tempos estarmos a sentir que existe uma certa retração pela parte do povo que se manifesta, mas as manifestações ainda continuam. Diante dessa coisa toda, a polícia veio nos dizer que está a usar dos meios legítimos para poder acabar com as manifestações. Vamos em partes, meu caro irmão, para você poder entender. É o seguinte, existe uma coisa em direito chamada legítima defesa. Em outras palavras, legítima defesa significa: se eu venho com um soco para vir te bater e tens que te defender, precisas te defender, é com soco que deves te defender. A partir de quando tu usas uma bateria como esta para poder te defender, sendo que tens à tua disposição um soco e a bateria ser considerada maior que o soco, aí estás a usar desproporcionalmente da força que tu tens para poder me deter. É isso que a polícia fez. Eles dizem, passam a ideia de que eles se excederam, os ânimos da polícia se excederam. É normal que se excedam os ânimos da polícia numa região, mas em coordenação, mas excesso, ou seja, excederem-se do Rovuma ao Maputo do mesmo jeito e não assumirem essas coisinhas. Eu acho que isto aqui é uma coisa muito bem arquitetada, muito bem combinada, que visa de forma muito clara eliminar o povo moçambicano. Vamos lá. E nem sequer um minuto eu vi alguém com megafone da polícia para tentar sensibilizar o povo que se estava a manifestar. E nem sequer um dia. O que nós vimos foi, em certas regiões, a polícia se deslocar com os manifestantes e depois, meia volta, abrir fogo sem nem sequer ter dito alguma coisa. No meio disto tudo, nós temos visto um povo que se manifesta, que tem a capacidade de ouvir, compreender e seguir instruções. Se a polícia tivesse usado do seu poder de palavra para dizer: meus caros irmãos, assim não está bom, o caminho pelo qual vocês estão a caminhar, esse é arriscado, vocês devem optar por outra coisa. Neste caso, vocês devem fazer isto, porque isto é o que está escrito na lei. Isto, se vocês fizerem, muitos de vós aqui vão dormir nas celas. Por quê? É trabalho, função, papel da polícia garantir que aquilo que é coisa privada e pública seja preservada. E a polícia não deve assistir às vandalizações. O que é que nós vimos? Nós vimos a polícia abrir fogo contra o povo moçambicano, a polícia aleijar pessoas e a polícia, em todos estes momentos aqui, nunca de forma alguma assumiu ter sido violenta, agressiva no meio desta cena toda aqui. Sempre que eles aparecem para dizer alguma coisinha, eles dizem algo apenas para o inglês ver. O inglês vê, sente e vê que as coisas não estão lá boas. Agora, vieram nos dizer estas cenas todas aqui e nós, neste exato momento, começamos a duvidar da nossa polícia. Nós precisamos de uma polícia que realmente sirva para nos proteger, de modo a que nós nos sintamos protegidos de facto pela polícia que nós possuiremos, no caso. Porque até aqui, a polícia que nós temos deixa um bocadinho a desejar. Não por causa da polícia em si, mas por causa dos senhores que estão lá em cima e que precisam da polícia para proteger esses tais senhores. Consegue entender? Então, tudo o que o senhor Mushina veio dizer não são palavras que ele realmente queria dizer. Não são palavras que ele realmente queria tirar. Esse é o meu ponto de vista. São palavras que ele precisou tirar porque aquele de lá de cima que lhe colocou ali ou que permite que ele continue é o cidadão que quer que aquelas coisas saiam daquela forma. Não se deixe enganar. Nós estamos aqui para podermos nos esclarecer. Este vídeo aqui termina por aqui. Eu espero ter sido claro o suficiente para já ter clicado no like, inscrito-se e ativado o sino de notificações. A malta se volta a enxergar no próximo vídeo que vai estrear ainda hoje. Por agora é tudo. Até lá. Um beijão. Chupa! Fui!